Leitura diária da Bíblia, dia 112. Antigo Testamento, Jóshua 1, Jóshua 2. E aconteceu depois da morte de Moisés servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué filho de Num, assistente de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Eu vos entreguei, como o disse a Moisés, todo lugar que pisar a planta de vosso pé. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar do ocidente, será vosso termo. Ninguém poderá resistir a ti em todos os dias de tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê valente, porque tu repartirás a este povo por herança a terra, da qual jurei a seus pais que a daria a eles. Somente te esforces, e sejas muito valente, para cuidar de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te mandou, não te apartes dela nem à direita nem à esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que empreenderes. O livro desta lei nunca se apartará de tua boca, antes de dia e de noite meditarás nele, para que guardes e faças conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho, e tudo te sairá bem. Olha que te mando que te esforces e sejas valente, não temas nem desmaies, porque o Senhor teu Deus será contigo onde quer que fores. E Josué mandou aos oficiais do povo, dizendo: Passai por meio do acampamento, e mandai ao povo, dizendo: Abastecei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para que a possuais. Também falou Josué aos Rubenitas e Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos mandou dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu repouso, e vos deu esta terra. Vossas mulheres e vossos meninos e vossas animais ficarão na terra que Moisés vos deu desta parte do Jordão, mas vós, todos os valentes e fortes, passareis armados diante de vossos irmãos, e lhes ajudareis, até tanto que o Senhor tenha dado repouso a vossos irmãos como a vós, e que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. E depois voltareis vós à terra de vossa herança, a qual Moisés servo do Senhor vos deu, desta parte do Jordão até o Oriente, e a possuíreis. Então responderam a Josué, dizendo: Nós faremos todas as coisas que nos mandaste, e iremos aonde quer que nos mandares. Da maneira que obedecemos a Moisés em todas as coisas, assim obedeceremos a ti, somente o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Qualquer um que for rebelde ao teu mandamento, e não obedecer às tuas palavras em todas as coisas que lhe mandares, que morra, somente que te esforces, e sejas valente. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 espias secretamente, dizendo-lhes: Andai, reconhecei a terra, e a Jericó. Os quais foram, e entraram em casa de uma mulher prostituta que se chamava Raabe, e passaram a noite ali. E foi dado aviso ao rei de Jericó, dizendo: Eis que homens dos filhos de Israel vieram aqui esta noite a espiar a terra. Então o rei de Jericó enviou a dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti, e entraram em tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Mas a mulher havia tomado os 2 homens, e os havia escondido, e disse: Verdade que homens vieram a mim, mas não soube de onde eram. E ao fechar-se a porta, sendo já escuro, esses homens saíram, e não sei para onde se foram. Segui-os depressa, que os alcançareis. Mas ela os havia feito subir ao terraço, e havia-os escondido entre talos de linho que naquele terraço tinha posto. E os homens foram atrás deles pelo caminho do Jordão,
até os vaus, e a porta foi fechada depois que saíram os que atrás eles iam. Mas antes que eles dormissem, ela subiu a eles ao terraço, e disse-lhes: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o temor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores desta terra estão apavorados por causa de vós, porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis pelos amorreus que estavam da parte dali do Jordão, a Seom e a Og, aos quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, nem restou mais espírito em alguém por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e abaixo na terra. Rogo-vos, pois, agora, me jureis pelo Senhor, que como fiz misericórdia convosco, assim a fareis vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal certo, e que salvareis a vida a meu pai e a minha mãe, e a meus irmãos e irmãs, e a todo o que for seu, e que livrareis nossas vidas da morte. E eles lhe responderam: Nossa vida esteja pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e quando o Senhor houver nos dado a terra, nós a trataremos com misericórdia e fidelidade. Então ela os fez descer com uma corda pela janela, porque sua casa estava à parede do muro, e ela vivia no muro. E disse-lhes: Marchai-vos ao monte, porque os que foram atrás vós não vos encontrem, e estai escondidos ali 3 dias, até que os que vos seguem tenham voltado, e depois vos ireis vosso caminho. E eles lhe disseram: Nós seremos desobrigados deste juramento com que nos has conjurado. Eis que, quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e tu juntarás em tua casa teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer um que sair fora das portas de tua casa, seu sangue será sobre sua cabeça, e nós sem culpa. Mas qualquer um que estiver em casa contigo, seu sangue será sobre nossa cabeça, se mão o tocar. E se tu denunciares este nosso negócio, nós seremos desobrigados deste teu juramento com que nos fizeste jurar. E ela respondeu: Seja assim como dissestes. Logo os despediu, e se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. E caminhando eles, chegaram ao monte, e estiveram ali 3 dias, até que os que o seguiam se houvessem voltado, e os que o seguiram, buscaram por todo aquele caminho, mas não os acharam. E voltando-se os 2 homens, desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué filho de Num, e contaram-lhe todas as coisas que lhes haviam acontecido. E disseram a Josué: O Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e também todos os moradores desta terra estão apavorados por nossa causa. Novo Testamento, Luque 21, 5-38. E alguns estavam falando do templo, que era adornado com formosas pedras e ofertas. Então Jesus disse: E alguns estavam falando do templo, que era adornado com formosas pedras e ofertas. Então Jesus disse: Destas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando, pois, serão essas coisas? E que sinal haverá, quando essas coisas vierem a acontecer? Então ele disse: Olhai para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E o tempo já está perto, portanto não os sigais. E quando ouvirdes de guerras, e de rebeliões, não vos espanteis. Porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não é o fim. Então lhe disse: Então se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pragas, haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu.
Mas antes de tudo isto, eles vos impedirão e vos perseguirão, vos entregando em sinagogas e prisões, e vos trazendo diante de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para haver testemunho. Portanto, que vós decidais nos vossos corações não planejar como direis em vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, para que todos os que forem contra vós não possam vos contradizer ou resistir. E vós sereis entregues até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, e alguns de vós serão mortos. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo de vossa cabeça parecerá. Por vossa paciência ganhareis vossas almas. Porém, quando virdes a Jerusalém cercada de exércitos, sabei então, que próxima está sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes são dias de vingança, para que todas as coisas que estão escritas se cumpram. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque grande calamidade haverá na terra, e ira contra este povo. E cairão pela lâmina de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. E haverá sinais no sol, na lua, e nas estrelas, e na terra sofrimento entre as nações, como o rugir e agitar do mar. As pessoas desmaiarão de medo e da expectativa das coisas que vão acontecer ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir em uma nuvem com grande poder e glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai vossas cabeças, porque vosso resgate está perto. E disse-lhes uma parábola: olhai a figueira, e todas as árvores, quando vós vedes elas já brotando, sabeis por vós mesmos que o verão já está perto. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus já está perto. Em verdade vos digo, que esta geração não passará, até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras de maneira nenhuma passarão. E olhai por vós, para que vossos corações não venham a se encher de ressaca e embriaguez, e das preocupações desta vida, e vos venha aquele dia de surpresa. Porque virá como uma armadilha sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Então vigiai sempre, orando para que sejais considerados dignos de escaparem de todas as coisas que irão acontecer, e de ficarem de pé diante do Filho do Homem. E ensinava durante os dias no templo, porém, às noites saía e as passava no monte, chamado as Oliveiras. E todo o povo vinha até ele de manhã cedo ao templo, para o ouvir. Provérbios 10 e 11 da manhã menos 20. A boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos perversos está coberta de violência. O ódio desperta brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do bom entendedor se acha sabedoria, mas uma vara está às costas daquele que não tem entendimento. Os sábios guardam consigo sabedoria, mas a boca do tolo está perto da perturbação. A prosperidade do rico é a sua cidade fortificada, a pobreza dos necessitados é sua perturbação. A obra do justo é para a vida, os frutos do perverso, para o pecado. O caminho para a vida é de aquele que guarda a correção, mas aquele que abandona a repreensão anda sem rumo. Aquele que esconde o ódio tem lábios mentirosos, e o que produz má fama é tolo. Na abundância de palavras não há falta de transgressão, mas aquele que refreia seus lábios é prudente. A língua do justo é como prata escolhida, o coração dos perversos vale pouco.
Pai Celestial, ao refletirmos sobre a coragem de Josué e a fé de Raabe, inspira-nos a confiar em teus poderosos planos para nossas vidas. Diante da incerteza, lembra-nos, como Jesus ensinou, de permanecermos vigilantes e fiéis, encontrando força em tuas promessas. Que a sabedoria de Provérbios guie nossas palavras e ações, permitindo-nos ser fonte de vida e bênção para os outros. Ajuda-nos a sermos ousados em nossa fé e sábios em nossas escolhas, permanecendo firmes em tua palavra enquanto enfrentamos os desafios diários. Ensina-nos a caminhar humildemente em tua presença. Amém.